Sejam bem-vindos ao Sem Firulas. Opa, vamos aí de novo. Ele quer qualificar a bola, deixa a bola para Morusa, Luiz Pires na frente. Bola é o Mineiro, vai marcar na cara do gol, bateu, estamos cantando o São Paulo bem, o São Paulo... Boa noite, não firuleiros, boa noite, centralinos. Estamos começando a 6ª edição do podcast Sem Firulas. Eu sou o Rafael Cap e a abertura do programa de hoje foi um gol assinalado por Mineiro, camisa 7, gol do terceiro título mundial do São Paulo Futebol Clube no ano de 2005. E para começar falando sobre este gol, eu queria chamar o amigo Guilherme Dorff. Boa noite, Gui. Muito boa noite, Rafael Cap. Muito boa noite, companheiros da mesa. Para comentar sobre esse gol, eu vou falar sobre o final da carreira do Mineiro. O Mineiro encerrou sua carreira jogando pelo TuS Koblenz. Você conhece esse time, Leandro e a mim? Não. O TuS Koblenz é um time da 4ª divisão da Alemanha. E como isso aconteceu? O Mineiro foi fazer um curso para técnicos e encontrou diretores do clube lá pela região. Então o diretor do clube chegou para ele, falou que ele estava meio sem dinheiro, falando que precisava de um jogador de nome, e o Mineiro logo aceitou. E eu achei muito interessante esse caso, porque a cobertura brasileira comentou como se o Mineiro estivesse se escondendo, comentou jocosamente sobre o salário baixo que ele estaria ganhando, mas eu achei interessante a opção dele, porque ele quis jogar num lugar mais tranquilo, ele foi em busca da cidadania europeia, para ficar na cidade que é conhecida como o canto mais bonito da Alemanha, e mais importante de tudo, ele foi apoiar sua mulher que estava fazendo um curso de moda. Tá aí o Guilherme Dorff trazendo alguma coisa que eu acho que ninguém na mesa sabia. Agora, Felite, boa noite. Boa noite. Quem gosta muito de moda também é o narrador, o Nilson César. Ele tá na Jovem Pan desde 82, ele assumiu o posto de titular lá da rádio, narrando jogos importantes, clássicos, jogos da seleção. Lá em 2000, quando o Zé Silvério foi para Bandeirantes. Esse é o glorioso Nilson César. Vidiz, boa noite. Boa noite, centralinos. Boa tarde, filuleiros. Bom dia, Rafael Cap. É com muita alegria que a gente comenta esse gol aqui, né? Não. Mas, bom, o meu comentário vai mais na linha tática. Pode ter parecido um gol solto ali no meio do jogo, do nada, mas foi uma jogada muito ensaiada. Eu reassisti o jogo, foi o 8º lançamento do Fabão no jogo, e você vê que o Aloysio volta, puxa a marcação e nisso o Mineiro já parte. Então foi uma jogada muito bem ensaiada, não é o que a gente costuma ver como tática, né? A gente pensa mais nas formações e no posicionamento dos jogadores, mas foi uma jogada muito interessante que garantiu o título ao São Paulo. Dizem que faltou Danone no Japão aí dezembro de 2005. E é interessante que num documentário que tem sobre o título, eles comentam que logo depois do jogo todo mundo falou: e aí, Mineiro, animal, você fez o gol, vamos sair pra beber e tal. Ele falou: não, acho que eu vou ficar no hotel, tô feliz que eu fiz um bom jogo, fiz o meu trabalho, agora eu vou descansar. É mole. Comemoração também. Que Deus lhe abençoe, ele falou. Ele e o Rivaldo. Sem Firulas indica. O Sem Firulas indica de hoje traz aqui pra gente o Raí Monteiro, do site taticamentefalando.com.br. Vale a pena dar uma conferida aí, quem ainda não conferiu. Boa noite, Raí, seja bem-vindo. Muito prazer ter você aqui com a gente. Eu queria abrir aqui para os meninos, saber quem que vai fazer a primeira pergunta. Pode ser o Vidiz? Posso eu. Boa noite, Raí. Um prazer muito grande ter você aqui. Espero que a gente fale bastante de tática aí, desmistifique algumas coisas. Nessa linha, eu queria te perguntar que eu vejo muita gente falando que tática é chato, que só se fala de tática, mas eu vejo pouca gente falando de tática de verdade. Eu vejo a Globo com o seu padrão Globo de qualidade errando o posicionamento dos jogadores na escalação que eles fazem antes do jogo. Naquela mesinha 3D? Em todas.
Eu vejo só se falando nas formações, sem se falar de conceitos táticos. E você tem um blog sobre tática, fala de tática no Brasil, na Europa. E como é que é falar sobre um assunto que as pessoas nem conhecem, mas já tem uma rejeição inicial? Como que você pensa que isso pode ser quebrado? Boa noite, André. Boa noite aos amigos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Boa noite também a quem está ouvindo, né? Bom, sobre a mesa, né? É um pouco polêmico até, porque eu tenho uma visão sobre essa mesa que ela é uma ideia muito boa, porém muito mal executada, né? Porque a gente não tem um especialista ali de fato trabalhando naquele instrumento, que é muito bom e daria para trazer muito mais conhecimento do que traz. Ali a gente vê escalações, mas nada a fundo, como você disse, conceitos de jogo, variações, movimentações, coisas que seriam muito mais interessantes da gente ver do que apenas os times ali desenhados e muitas vezes de uma forma que eles não jogam, de forma errada. Porque, como já se tornou padrão da Globo nos últimos anos, todos os times jogam no 4-4-2 e de uns tempos para cá, alguns no 4-2-3-1. Então, eu acho que falta talvez um especialista para dirigir essa ferramenta. Felipe? Boa tarde, Rai. Bacana ter você aqui com a gente. Eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir o nosso podcast da semana passada. O post escanteio curto foi um tweet do Everton Guimarães, que ele diz que comentarista que faz análise falando de 4-2-3-1, 4-4-1, é feita só para agradar comentarista, que isso não interessa para ninguém. Como que você enxerga uma opinião forte de um cara que atinge bastante gente lá na Bandeirantes? Aí, pode ficar à vontade, viu? Aqui não tem meio termo. Não, então, cara, é complicado porque a gente espera das pessoas que trabalham nesse meio esportivo conhecimento. E é muito presente, principalmente nesse programa que ele trabalha, no Jogo Aberto, que eu, infelizmente, às vezes tenho a infelicidade de ser obrigado a assistir, muita coisa que não é relevante para o jogo. Eu gosto de ligar a televisão e ouvir falar sobre o jogo. E muitas vezes a gente não escuta falar sobre o jogo. Eles pegam ali um programa de 1 hora e meia, onde tem 4 pessoas que ficam gritando, brigando, entre aspas, né? Porque aquilo parece bem mais combinado do que natural. E a gente não ouve falar de uma ideia, de um treinador, de um conceito de jogo, de um treinamento, de coisas do futebol que a gente pode ver em outros canais, como a ESPN, por exemplo, o Sport TV algumas vezes. O Esporte Interativo também está com um pessoal legal, até o André Rocha, que é um dos pioneiros na análise tática brasileira, ele está lá no Esporte Interativo, então eu acho que é de se lamentar. A resposta do PVC para esse tweet foi perfeita, né? Que não é para o comentarista ver, são coisas que há conceitos para quem quer entender o jogo. E o problema dessas pessoas que trabalham na televisão é achar que o torcedor é burro e ele tá ali só para ver erro de arbitragem, gol, melhor momento. E achar que o torcedor tem um tipo só de torcedor que só gosta de um jeito de análise, um jeito Exatamente. De acompanhar futebol. Rai, muito boa noite. Faço coro às vozes dos meus companheiros aqui. Essa pergunta vem da comunidade de discussão tática. Ela foi feita pelo nosso amigo Henrique Chaparro, que a gente ainda vai entrevistar por aqui. Ele é do 442, é importante falar, depois ele vai fazer o jabá também, a gente coloca lá na página. Ele quer saber de você, utilizando sua expertise, seu know-how, como você enxerga a nova safra de técnicos brasileiros, o Roger, o Eduardo e o Milton, e também a gente acrescenta aqui do Sem Firula, fazendo contraponto com esses brasileiros, essa enxurrada de técnicos estrangeiros que vieram recentemente para cá. Agora o Osório, mas também tivemos o Aguirre e o Gareca. Bom, a nova safra ela é muito boa, né? Porque são treinadores bem atualizados, alguns deles tiveram chance de fazer intercâmbios, cursos lá fora, como o Milton Mendes, por exemplo. Eu conversei com o Eduardo Batista alguns meses atrás, ele deu uma entrevista para mim no meu site, e é muito enriquecedor falar de futebol com pessoas que entendem não só de a bola entrou, a bola saiu, estava impedido, foi pênalti. Pessoas que entendem o jogo, pessoas que entendem sobre parte física, sobre o que você precisa para colocar um jogador para jogar, porque muita gente cai naquele lugar comum de ganha 500 mil por mês, tem que jogar. E muitas vezes não é assim. Então eu vejo como muito interessante o surgimento do Roger, também é um ótimo treinador, está fazendo um ótimo trabalho no Grêmio. O Milton Mendes no Atlético Paranaense, o Eduardo saiu do Sport, agora no Fluminense.
E sobre os técnicos estrangeiros, falta a eles o que falta a muitos treinadores aqui, tempo, né? A gente vê o caso do Gareca, por exemplo, que veio no momento errado. Ele teria que vir no começo do ano para iniciar um trabalho com pré-temporada e ir montando o time aos poucos. E não você trazer um técnico que tem que se adaptar a muitas situações, sendo um estrangeiro, não tendo não sabendo a nossa língua e tendo que se adaptar mediante a um processo de ter que tirar o time da zona de rebaixamento. Isso é tão verdadeiro que até o próprio Dorival Júnior depois não conseguiu reerguer esse time, né? O cara que já conhecia o Brasil, o elenco e tudo mais. E faz um bom trabalho no Santos. É um treinador que muita gente deu por ultrapassado porque ele não conseguiu salvar o Palmeiras, quando na verdade as peças não eram boas, mas também ele teve pouco tempo de trabalho para testar as ideias que ele quis colocar em prática. Sobre o Aguirre, aqueles 5-0 do Grêmio na partida seguinte, a demissão dele, dizem tudo, né? Um treinador que veio com boas ideias, que fez um primeiro semestre, eu até estava escrevendo isso ontem, fez um primeiro semestre maravilhoso, onde ele levou o Inter até a semifinal da Libertadores, coisa que não acontecia aí há 4, 5 anos. Ele foi campeão gaúcho, até protocolar, mas foi campeão gaúcho, e aí, por uma sequência ruim, e sendo que ele estava poupando o time para a Libertadores, ele foi demitido. Então, aqueles 5-0 caíram muito bem como resposta. E sobre o Osório, é outro treinador que também precisa de tempo. Ele chegou já com o campeonato em andamento. Mesmo assim, com muita gente falando que o trabalho dele é ruim, o São Paulo hoje é quinto colocado, com um time muito inferior à posição que ocupa. E ontem eu estava fazendo um levantamento, ele tem 24 partidas no comando, em 11 o São Paulo saiu sem sofrer gols. E é uma defesa fraca, a defesa do São Paulo, que não tem jogadores de tanta qualidade. É a defesa da base, né? Bom, para completar, eu queria fazer uma última pergunta aqui. Você analisa bastante jogos da Europa também. Quais as principais diferenças táticas que você vê entre o futebol jogado aqui no Brasil e o futebol europeu? Cara, eu acho que muita coisa é parecida. Por exemplo, os times hoje em dia eles dão menos espaço, são a maioria deles mais compactos, mas eu acho que uma coisa que a gente vê bastante na Europa que não vê aqui e que técnicos de fora como o Osório, por exemplo, tentam trazer é a pressão quando o time não tem a posse de bola. Aqui no Brasil a gente vê poucos times pressionando a posse de bola. O Corinthians é um deles, o Santos algumas vezes, mas é um time muito de contra-ataque também. Eu acho que isso é um conceito que poderia ser um pouco mais presente no nosso jogo, da pressão no momento de retomar a posse de bola. Você ter 4, 5 homens no campo ofensivo, batalhando para retomar a posse e roubar a bola perto do gol, com consequência chegando com mais chances de abrir o placar. Maravilha. Algum dos meninos ainda quer fazer alguma pergunta? Podemos encerrar por aqui. Obrigado, Raí. Mas o Raí continua com a gente para comentar os... Sim, vamos textos, até porque o De Volta para o Futuro de hoje também fala sobre tática. Opa. Então, Raí, obrigado. Queria agradecer a sua presença aqui em nome de todos da mesa. Quer mandar algum abraço para alguém? Tudo certo? Tranquilo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Mandar um abraço pro pessoal lá da empresa que vai estar ouvindo mais tarde. Me liberou também mais cedo para poder vir até aqui e comparecer. Boa. E para quem quiser acompanhar, né, o taticamenteFalando.com.br, é só acessar. Obrigado, pessoal da empresa. Vale acessar. Causos do Gracindo. Em 1977, Moraes Moreira lançou e fez muito sucesso com a música Pombo Correio, e um jogador quis voar como um deles. Pombo correio, voa depressa, e essa carta leva... Após um mirabolante campeonato gaúcho com 24 equipes e 3 turnos disputados em 1977, 2 times terminaram rigorosamente empatados em pontos e tiveram que realizar uma última partida extra para definir o campeão. O jogo foi realizado no Estádio Olímpico e foi o grande clássico Internacional versus Grêmio. O Inter era o atual bicampeão brasileiro 75-76, tinha um timaço. Mais do que isso, o Inter era o atual
octacampeão gaúcho, tinha 8 títulos seguidos de 1969 a 1976. A torcida gremista estava aflita e angustiada com a situação e espumou de raiva quando seu ponta-direita Tarcísio desperdiçou um pênalti logo no início do jogo, chutando bizonhamente para fora e longe da meta do ótimo goleiro colorado, o paraguaio Benítez. Contudo, aos 42 minutos do primeiro tempo, após receber excelente passe de Yura, o centroavante André Catimba invadiu a área em grande velocidade. Ajeitou a bola e chutou contra a meta de Benítez. Gol do Grêmio! André continuou correndo após marcar o gol até a linha de fundo para saltar bem alto e tentar dar uma cambalhota no ar para comemorar seu gol. Contudo, nos centésimos de segundo em que estava no ar, sofreu um estiramento na coxa e paralisou sua acrobacia e caiu de boca no chão. Foi impossível que retornasse ao jogo e foi substituído por Alcindo. Mas o jogo terminou 1-0 para o Grêmio e André Catimba, o pombo correio que não voou, fez porém um mais importante. Entregou o recado do técnico Tele Santana para os adversários colorados, dizendo: Grêmio, campeão gaúcho 77. Boa noite, Márcio Marinho. Por estas linhas a que ponto quer chegar meu coração, o que mais gosta. Post escanteio curto. O post escanteio curto dessa semana, ele vem da Folha de São Paulo do dia 18 de setembro, com o título Complexo de Vira-Lata 2.0, de Walter Feldman e Rogério Caboclo. E o Guilherme Dorff é quem vai contar pra gente por que ele foi escolhido o escanteio curto da semana. Rafael Cap, escanteio curtíssimo novamente, né? De novo, infelizmente. Só para contextualizar um pouco quem é Walter Feldman, o que ele fez pelo esporte, ele já está há mais de 10 anos aí, dentre várias funções. Primeiro ele foi secretário de Esportes, de Lazer e Recreação em São Paulo. Em 2011 ele teve uma função estranha, não sei se você sabe me dizer o que é. Ele foi secretário especial de articulação de grandes eventos. Você sabe o que é isso? Eu não faço a menor ideia, Gui. Eu também não sei muito bem o que é, mas por causa dessa função ele atuou como observador da Prefeitura de São Paulo nas Olimpíadas de Londres e na Champions League. Legal, né? Muito. E hoje ele é assessor de imprensa, sei lá. Secretário-geral da CBF. Secretário-geral da CBF. É uma porrada de escanteio curto, um atrás do outro. Ele é um escanteio curto em pessoa. Exatamente. Enfim, que Deus abençoe. Na posição de secretário-geral da CBF, ele junto com o Rodrigo Caboclo, eles escreveram um texto aí a 4 mãos. E esse texto ele fala basicamente sobre como as pessoas ficaram descrentes no Brasil após a Copa do Mundo e como a maioria das pessoas acaba sugerindo melhorias para o futebol brasileiro que acabam ficando mais no campo das ideias do que na prática. Para contextualizar isso, ele evoca o complexo de vira-lata famoso de Nelson Rodrigues, que fala sobre a suposta inferioridade que os brasileiros sentem em relação a pessoas de outros países. E ele diz que depois do 7-1, a gente acabou tendo um sentimento um pouco ambíguo. Por um lado, a gente quer reafirmar que a gente é a nação do futebol, que somos os melhores, mas a gente anda também muito magoado e rancoroso com o futebol brasileiro. E ele termina criticando os torcedores e a imprensa, que buscam novas soluções e elogiam o futebol de outros países, dizendo que a gente tem tendência a desvalorizar elementos tradicionalmente brasileiros. Por fim, ele fala o absurdo que se o Garrincha jogasse hoje, ele seria execrado pela imprensa. Você quer comentar, Felipe? O texto dele é direcionado para a imprensa, né? Ele critica a imprensa do começo ao fim. Então a gente conclui que realmente é culpa da imprensa que o calendário é uma porcaria, que 20 mil jogadores profissionais estão desempregados desde o fim dos estaduais, né? É culpa da imprensa que a arbitragem é uma porcaria. Realmente ele pegou a mira dele e atirou tudo na imprensa. Eu separei algumas pérolas aqui. Quem quiser ler o texto está lá no link do nosso post. Uma das coisas que ele falou assim, é preciso oferecer em campo um espetáculo cada vez melhor. E ele concluiu com: se a CBF conseguir conduzir a evolução que almeja, seremos novamente encantadores para todo mundo. Ele é quase um sonhador, né? Eu acho que ele deveria estar, inclusive, na CBF. Não, quer dizer, ele é da CBF, então... Para citar um jornalista que respondeu ele hoje, foi o André Kfouri. O André Kfouri bate muito na tecla que ele usa um inimigo invisível, né? Que é a mídia. Então,
a mídia fala isso, a mídia fala aquilo, fica muito abrangente, você não sabe o que ele está criticando, e é uma maneira intelectual de falar sem dizer nada. Eu acho que ele vai bem no texto, no começo, que ele fala que a gente não precisa desmerecer o que tem aqui para enaltecer o que tem lá fora. Só que aí ele termina... O que ele enaltece daqui? A CBF. Pareceu muito aquela frase do Parreira de que a CBF é o Brasil que deu certo. Especialmente no último parágrafo aqui, se vocês me permitem, eu vou ler porque só dá para acreditar que ele escreveu isso porque saiu. Porque ele fala assim, abre aspas, se a CBF conseguir conduzir a evolução que almeja, entre parênteses, gestão, transparência, incentiva a formação e a identificação de talentos, além de promover avanços nas áreas sociais e na cultura do futebol, preservando as características essencialmente brasileiras, seremos novamente encantadores para todo mundo. Fecha aspas. O que disso que a CBF já fez alguma vez na vida? Tudo que ela fez foi contrário a isso. E aí ele vem falar que é isso aqui que a gente tem que enaltecer, é isso aqui que está certo, o resto está errado. Eu acho engraçado que ele reclama que nós não oferecemos soluções práticas para a evolução do futebol brasileiro, mas, porra, para mim isso é papel dele, não o nosso. E eu acho que tem também uma certa desonestidade. Ele faz com que as pessoas confundam o que é a frustração com o futebol brasileiro, quando na verdade elas estão mais frustradas com a organização do futebol brasileiro. Enfim, esse texto é um escanteio curto do começo ao fim. Ele terminou de escrever esse texto, aí ligou pro Del Nero para saber se ele realmente não ia viajar para Zurique, e depois finalizou vendo que o Marinho ia pagar 40 milhões de reais pela fiança dele para sair dos calabouços da prisão lá em Zurique. Recicla a CBF. Recicla a CBF. Post Chuteira Preta. O post Chuteira Preta de hoje, ele é do dia 20 de setembro, do Leonardo Miranda, do blog Painel Tático do Globo Esporte. E com o título de Corinthians mostra a coordenação de movimentos no 4-1-4-1, domina o Santos e amplia a liderança. O bom é que calhou também que hoje a gente trouxe o Raí, inclusive o Chuteira Preta de hoje fala sobre tática, mas eu queria chamar para abrir aqui o Guilherme Dorff, o Vidis, perdão. E aí, Vidis? E aí, Capi? Então, como você falou, é um texto do Painel Tático, do Leonardo Miranda, né, que também é conhecido como jornalista com nome de jogador moderno. E a gente escolheu ele como Chuteira Preta porque, apesar de estar no título, ele só cita uma vez a formação dos times, no caso 4-1-4-1 do Corinthians. Todo o resto do texto ele usa principalmente flagrantes táticos, né, que é aquela imagem congelada de algum momento do jogo para ilustrar do que ele está falando, né, para mostrar como ele viu o jogo. E desse jeito ele analisa não só o jogo, mas todo o modelo de jogo do Corinthians. E mostra como mais do que a formação, o que importa é a movimentação dos jogadores. Então ele fala lá que quando o Corinthians, para fazer a saída de bola, o Renato Augusto volta, se coloca entre os zagueiros e o Elias avança, e que isso confunde as linhas de marcação do Santos, que não conseguem reagir na mesma velocidade que o Corinthians se movimenta, que para armar a jogada o Jadson e o Renato Augusto se aproximam, os laterais avançam. E que o time todo termina armando, não tem a figura do 10 clássico, que quando o time está perto da área, todos os jogadores envolvidos no ataque se movimentam, buscam atacar os espaços que a defesa santista deixa. E no final do texto você percebe como o Corinthians hoje montou um modelo de jogo que não depende tanto das características individuais dos jogadores. Ele é pensado para o time jogar bem, para esses movimentos coordenados darem a vantagem para o time, não ficarem dependendo do improviso individual. E, bom, queria a opinião do nosso convidado da noite, do Raí. Bom, sobre o Corinthians, não tem muito o que falar, né? Não tem muito segredo também. É um time muito bem montado, um time que é essencialmente muito forte na marcação, tanto tem a defesa menos vazada, mas da última passagem do Tite para essa, eu acho que ele acrescentou muitos conceitos à frente, né? Pensando em fazer mais gols. Como no texto citado pelo Leonardo, esse movimento do Renato Augusto é muito interessante, mas ao mesmo tempo, pelo menos na minha visão,
um pouco atrasado, entre aspas, porque se ele prega tanta modernidade nos conceitos dele, é um pouco esquisito você ter um jogador como o Ralf, que é um atleta que não auxilia na saída de bola, é um jogador que não tem muita qualidade de passe, é mais forte na marcação, e até por isso ele perdeu também a vaga pro Bruno Henrique. Mas sem dúvida é um time muito bem montado, tem tudo para ser campeão brasileiro. Inclusive, eu acho, Não até grita vou dar gol, uma zicada não grita aqui, gol antes da hora. pra mim já é campeão, mas Para mim também. o Leonardo Miranda até fala no texto que o Santos tentou usar essa deficiência do Ralf para tirar alguma vantagem. Ali no começo do jogo eles tentaram marcar a saída de bola do Corinthians, indo em cima dos zagueiros e às vezes até deixando o Ralf livre, porque se a bola tem que sobrar para alguém, que seja para o Ralf, né? Outro ponto interessante do texto é que ele faz ponderações em relação à técnica ou ao aspecto físico, né? Ele não tem essa pretensão de entender o jogo só pela tática, porque isso não existe, né? Acho que a tática se mistura com a técnica, com o físico, com o psicológico, tá tudo junto ali, né? Não, sem dúvida. E é um erro nosso pensar, ou das pessoas que vêm de fora, aqueles caras que analisam o jogo, tudo é tática. Não é. Futebol é um conjunto de coisas, físico, psicológico, de muitas coisas. Não é só a montagem do time. Como o Tite disse numa entrevista dele pro André Rocha, na prancheta eu vou ganhar. O que define é lá dentro, é a intensidade com que o meu time joga, é como eu consigo aplicar os conceitos. Na prancheta qualquer um ganha, no computador qualquer um ganha. E quanto mais você ouve ou lê de tática ou começa a pensar tática, mais você percebe que as coisas são muito incertas no futebol, que não existe certeza, né? Eu lembro de um texto do Cecconi no Impedimento, do Análises Táticas, que ele falava que o Galo de 2013 fez ele rever tudo que ele achava que sabia sobre tática, porque eles faziam tudo diferente, ao mesmo tempo ganhavam, e falou, preciso pensar aqui, né? Para mim, como corintiano, tem 3 características muito marcantes, taticamente, nesse time. A primeira é o fato dos laterais jogarem mais centralizados, isso lembra muito o que o Guardiola faz. Então, o Fagner e o Wendel, muitas vezes, eles vêm lá de trás, quase atuando como zagueiros, quando eles chegam na frente, eles também estão mais centralizados do que os atacantes. Esses 2 jogadores, como eles têm um bom passe, faz com que o Corinthians perca menos a bola. E é impressionante como eles renasceram pro futebol, assim, jogando na mão do Tite. A outra é a pressão, né? Isso que até o Rai comentou aí na entrevista dele, o que a gente convencionou chamar de marcação alta aqui no Brasil. Eu nunca entendi muito bem isso, mas enfim. Mesmo após a saída do Guerreiro e do Sheik, o Corinthians segue fazendo isso de maneira intensa, então você pode roubar a bola muito mais próxima da meta adversária. E, por fim, um conceito de fluidez que é parecido com o que o Arrigo Sacchi fazia. Então, o Tite, dá para perceber que ele não gosta muito de especialistas. Ele gosta de ter jogadores que possam desempenhar várias funções, como vocês até já comentaram por aqui. O Renato Augusto, ele joga parecido com o que o Pirlo fazia, ele vem buscar a bola lá atrás. O Jadson, muitas vezes, aparece para finalizar. O Danilo, no começo do ano, jogava ali como um pivôzão. Ele gosta de jogadores que possam mudar de papel durante o jogo, não necessariamente de posição. Volta para o futuro. Bom, já que hoje o assunto do programa é tática, o De Volta para o Futuro dessa semana viaja até o jornal A Folha de São Paulo de 10 de junho de 1990. Tá lá na manchete. Na defesa, Brasil quer apagar seus 20 anos de frustrações. Contra a Suécia, a seleção mostra que abandonou o exibicionismo. A reportagem do Clóvis Rossi e do Luciano Borges, direto de Turim. Naquele dia, o Brasil estreava na Copa do Mundo de 1900 na Itália, meu caro Gracindo Caran. E o glorioso Lazzaroni decidiu inovar, mandando a campo um 3-5-2. Então, o Brasil, Tafarel no gol, era Moser, Mauro Galvão, Ricardo Gomes, e nas alas tinha Jorginho e Branco. E esses 5 defensores foram taxados de zagueiros pelos repórteres da Folha, que ficaram bravos com essa distribuição tática do grande Sebastião Lazzaroni. E, acima de tudo, meu caro Felite, tudo em cima da hora, dentro da própria Copa do Mundo.
sem nenhum treino ou jogo-treino que antevesse toda essa formação tática dentro de campo. Um absurdo. E deixou de levar Giovani, que era um grande craque, pouco falado aí pela mídia atual, e os jovens nem conhecem. Giovani era um grande craque do Vasco da Gama, que fazia uma grande dupla com Dunga. Dunga, vocês nem imaginam, ele jogou no Corinthians, no Santos, no Internacional de Porto Alegre, dava chapéu, dava dribles, dava lançamentos maravilhosos. Muito diferente do Dunga, destruidor da Copa 90, e que continua sendo destruidor até hoje. Obrigado, Gracindo. Obrigado, Raí, pela presença. Obrigado, Leandro e a mim, Central 3, companheiros de mesa. Espero que tenham gostado. Tenham todos uma boa noite. Boa noite, Samir. E até semana que vem.